Boa noite, amada igreja. Seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira. E você é muito bem-vindo para esse momento de louvor, de adoração, aonde eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje está se inclinando sobre nós para ouvir as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este dia, te agradeço por este momento, te agradeço, Senhor, porque eu sei que hoje o Senhor fará sinais e maravilhas nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, estabelece o teu reino agora, sobre cada casa que está conectado a nós agora, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua presença, Pai, seja real na vida de cada um dos teus filhos que estão, Pai, se conectando a nós para escutar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos de fogo ao redor de cada casa agora e faz, Senhor, faz o teu querer, vai agindo, Senhor, nas nossas mentes, nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai, para que a gente possa, Pai, te louvar, te engrandecer e ser, Pai, inundado pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, que esta quarta-feira vai ser uma quarta-feira de milagres, uma quarta-feira onde o teu agir, Senhor, vai ser algo que nós vamos poder tocar, Pai. Muito obrigada pelos milagres que o Senhor vai fazer nessa quarta-feira. Vai com o teu fogo consumidor agora, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar e faz a tua obra, porque nós te damos liberdade e queremos ver o teu agir e o teu mover. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Muito bom estar aqui reunidos com vocês, no mais em um culto da quarta-feira. Agora nós vamos fazer o nosso momento de dízimos e ofertas. Num momento como esse, eu acho que o que a gente mais precisa é de uma palavra de esperança. Em Isaías 40:31, nós temos a seguinte passagem: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós temos nos cansado, nós temos perdido a nossa esperança, porém isso não pode acontecer com o servo do Senhor, porque a nossa esperança está nele, nossa esperança está no nosso Pai, que tanto nos ama, tanto nos cuida. Que a gente possa então juntos estar lembrando, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que são o quê? As promessas do nosso Pai que estão na sua palavra. Eu convido vocês agora a participarem desse momento. Vocês estão enxergando aqui na nossa tela, aqui em cima, um QR Code que vai te direcionar para a nossa página com todas as instruções, como é que você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, a sua contribuição, ou então você pode usar aqui o nosso dado para o Pix e você pode fazer um Pix para nós. Saiba que mesmo durante a pandemia, a nossa igreja não tem parado e não tem faltado ajuda àquele que é necessitado. E você faz parte disso. Não fique de fora disso. Participe como corpo de Cristo dessa obra que Jesus colocou em nossas mãos para que a gente faça. Muito obrigado. Agora eu vou estar chamando a Anne aqui para a gente fazer o nosso momento de oração. Boa noite, igreja. Vamos orar pela sua família, vamos orar para que Deus derrame da sua unção de cura sobre esse momento que nós temos passado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que nós confiamos completamente no Senhor, Pai. Por isso nós estamos aqui, dedicamos, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas muito além de dinheiro, Senhor, nós dedicamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos no Teu altar as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que as famílias serão famílias
unidas, Pai, pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, agora vai sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor, sobre cada família agora, Senhor. Vai derramando, Pai, da Tua unção de unidade. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito de briga, toda gritaria, em nome de Jesus, Pai. E declaro, Senhor, que as casas são Tuas. Declaro, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, vai derramar uma unção nova de amor sobre os casais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os pais, Pai, se convertam aos seus filhos e que os filhos se convertam aos seus pais, Pai. Em nome de Jesus, que nós, como família, possamos, Pai, olhar um para os outros e ter amor, ter compaixão, ter graça, Pai, sobre para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo aqui, Pai, homens, verdadeiros sacerdotes do Senhor, homens que vão amar as suas esposas, as suas casas, os seus filhos, como Cristo amou a igreja. Mulheres sustentadoras, Pai, dos seus maridos, Pai, e dos seus filhos. Eu declaro aqui, Senhor, que nenhum dos nossos filhos, Pai, vão se perder, porque o Senhor tem propósito e projetos para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja renovando o amor nas famílias, Pai, e que nesse tempo, onde a gente tem ficado muito tempo juntos, Senhor, que a gente aproveite ele para se conhecer, para se compreender e para podermos, Pai, estabelecer a Tua glória sobre as nossas casas, Pai. Pai, agora eu quero colocar, Senhor, os enfermos dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. São tantas pessoas acamadas, doentes, Pai. Tantas pessoas, Pai, precisando do sopro do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai agora sobre cada leito de hospital, vai agora, Senhor, sobre cada hospital, sobre cada casa onde há um enfermo por Covid, Senhor, e derrama, Senhor, da Tua unção de cura sobre a vida desse povo, Pai. Em nome de Jesus, estabelece o Teu reino, Senhor, sobre estes lugares, Pai, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir ali, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua cura, Senhor, a Tua cura esteja, Pai, sobre a nossa nação, sobre a terra, Senhor. Nós necessitamos da Tua cura, Pai. Por isso, vem, Senhor, vem derramar uma unção de temor sobre nós, Pai, para que a gente tenha um coração quebrantado diante do Senhor e que o Teu agir e o Teu fazer se faça possível nas nossas vidas através do nosso quebrantamento, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós cremos isso, nós tomamos posse dessa palavra e avançamos junto com o Senhor o Teu reino. É no nome poderoso de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Pai amado, continuando na Tua presença, Pai, eu oro agora pela vida financeira, Pai, de todos os Seus filhos, Pai, daqueles que por algum motivo, por questão dessa pandemia, não estão conseguindo, Pai, exercer a sua profissão, estão com o seu negócio fechado. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloque sobre a vida dessas pessoas, Pai, o seu sustento, Pai, coloque a sua mão sobre eles. A Tua palavra diz, Pai, que o de comer, o de beber, o de vestir jamais faltará ao Filho do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia deles, Pai. Coloque também aqueles que estão conseguindo, Pai, aqueles que podem trabalhar, que tenham sustento. Coloque, Pai, no coração deles uma atitude generosa, Amém. Pai, altruísta, Pai, para que Amém. A gente possa perceber a dor do próximo, Amém. Pai, e estarmos juntos. Nós te agradecemos os dízimos, te agradecemos as ofertas, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem usado e abençoado a sua igreja, Amém. Pai, e que a gente, Pai, não deixe que a gente não passe despercebido a vida de nenhum dos nossos irmãozinhos, Aleluia. Pai, que te buscam, Pai. Abençoa, abre as janelas do céu sobre a vida de Amém. Cada um de nós, Pai, e abrevia esse tempo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Eu sou o pastor Alan e com muita reverência eu peço licença para entrar na sua casa.
Nós estamos em mais uma quarta-feira, nosso culto de quarta-feira, em que nós caminhamos dentro, sim, da visão da igreja, dentro dos temas que nós temos trabalhado constantemente dentro da igreja. Nesse tempo nós temos trabalhado muito a união, mas nesse culto especialmente, nós nos dedicamos a buscar ainda mais a presença de Deus. Então, há cultos em que nós celebramos o que Deus tem feito em nossas vidas, há cultos em que nós colocamos diante do Senhor aquilo que Deus tem feito, como Deus tem agido, mas há cultos em que nós voltamos nossos olhos ao clamor do Senhor, e eu espero que essa quarta-feira siga o padrão que é essa busca pelo Senhor. Na ideia de conhecermos ainda mais a Deus e conhecermos ainda mais a Jesus, eu selecionei para estudarmos hoje um texto que é bastante conhecido. Esse texto está em 3 dos 4 evangelhos, encontra-se em Mateus 17, também está em Marcos 9, mas eu vou ler a versão que está lá em Lucas 9. Isso porque Lucas foi um estudioso, Lucas não conheceu Jesus, mas era alguém que entrevistou pessoas, conversou com os apóstolos, conversou com pessoas que testemunharam a caminhada e o tempo de Jesus aqui na terra e elaborou, então, o que é conhecido como o evangelho mais precioso, ou o mais detalhado, o mais rico evangelho. Por isso, para conhecermos essa riqueza de detalhes e reconhecermos a grande obra de Cristo num dos trechos mais fantásticos da história dele, eu selecionei o trecho que está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Mas para chegar no 28, nós vamos dar uma passadinha num trechinho um pouco antes. Vamos começar o nosso estudo, então, já nesse clamor, pedindo que Deus venha habitar em nós, estar dentro da nossa casa e nos trazer entendimento. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas Tuas mãos o culto de hoje, colocar nas Tuas mãos a mensagem de hoje, que nós possamos ser desafiados, que nós possamos ser movidos para Te conhecer ainda mais, para reconhecer em Ti o cumprimento da lei e o cumprimento das promessas, reconhecer em Jesus a realização pura da vontade do Pai, e que nós sejamos impulsionados, assim como Cristo assumiu a sua missão nessa terra, nós assumamos a nossa, que nós possamos buscar o Senhor ainda mais e cumprir o seu querer para a nossa vida. É o que eu peço, desde já agradeço em nome de Jesus. Peço também que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente, para que as palavras que Tuas Escrituras nos trazem até hoje, que o evangelista Lucas, com tanto zelo, pesquisou, construiu e trouxe até nós, que elas possam ser um entendimento em nossa vida, possam ser aplicáveis no nosso dia a dia, mas especialmente que elas encontrem morada e uma morada agradável em nosso coração. Que o nosso coração seja voltado à Sua palavra e que nós, a cada instante, busquemos mais e mais do Teu querer sobre a nossa vida. Recebe o nosso culto hoje, traz a nós o entendimento, fala aos nossos ouvidos, faz com que nós compreendamos o seu querer sobre a nossa vida e o seu desejo, o que o Senhor quer nos ensinar com o texto de hoje, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto? Então, se você tem a sua Bíblia aberta aí, pode ser no aplicativo, pode ver ela no material como o meu, ou como eu tenho anotadinho aqui também, você pode abrir lá o texto de Lucas a partir do versículo 20. Eu vou dar uma puladinha ali no meio, mas é a partir do versículo 20 em continuação e depois especialmente do 28 em diante. Então Lucas, capítulo 9, versículo 20 até o 23 e depois o 28 até o texto final da Transfiguração, diz assim. Lucas 9, capítulo 20. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu, é o Messias que Deus enviou. Isso porque Jesus estava aparecendo, estava começando a se tornar o que hoje nós chamaríamos de influencer. Né? Jesus estava começando a receber alguma notoriedade. Jesus estava começando a receber algum reconhecimento por aí.
E aí Jesus então estava começando a atrair multidões. A sua própria caminhada, o estabelecimento do seu ministério. Naturalmente, algumas pessoas estavam ouvindo falar do filho do carpinteiro, daquele rapaz lá de Nazaré, primo do grande João Batista, porque João Batista era a celebridade na época, era o primo do João Batista e era alguém que de vez em quando fazia um ou outro milagre, era alguém que tinha uma palavra interessante, e as pessoas começam a se aproximar de Jesus justamente nesse intuito, né? Dizendo que ele era um bom homem, era alguém que tinha uma palavra interessante, era alguém que estava ali dizendo algo legal, um bom rabino, como nós poderíamos dizer. Outros também diziam que ele era um Elias, no sentido de que ele era um profeta, né? Elias é o profeta que não conheceu a morte, é transfigurado ao céu, então é arrebatado ao céu e é transfigurado depois no monte. Então, alguns dizem assim, não, eu vejo que você é mais do que um rabino, você é um profeta, tal. Então, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, quem é você? Porque alguns dizem que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias. E aí Jesus, muito inteligente, não responde, mas inverte a pergunta perguntando aos seus próprios discípulos. Vocês estão caminhando comigo desde o início do meu ministério, eu chamei vocês para serem pescadores de homens, e aí eu pergunto a vocês, para vocês, quem eu sou? E então Pedro dá essa resposta, você é o Messias que Deus enviou. Versículo 21, então, vai dizer que Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Por quê? Porque se isso se espalha, nesse momento, poderia atrapalhar a caminhada normal para o estabelecimento do reino de Deus. As pessoas se aproximariam de Jesus buscando benesses e não quem ele efetivamente é. E aí ele continua, então, dizendo, talvez essas pessoas estejam a favor de mim em determinado momento. E isso não vai ser possível, porque não é essa a vontade de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 22. O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, esse sim terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma e ser destruído? Jesus, sabiamente, como em várias outras passagens, não dá respostas diretas, mas nos provoca a refletir, nos provoca a pensar na nossa própria vida, a repensar os valores e a pensar no que nos atrai a Ele. E essa pergunta que Jesus faz também permanece válida até hoje. Essa pergunta que Jesus faz ainda encontra guarida, ainda encontra morada no nosso coração. Quais são as coisas que nos atraem a Deus? Quais são as coisas que nos fazem permanecer ao lado de Deus? Porque ser atraído para próximo de Deus quando estamos com um problema talvez seja algo normal e que passe com a grande maioria das pessoas. Você acompanha o canal da IBBR, você sabe que eu tenho feito toda quinta-feira, já há algumas semanas, eu tenho feito uma conversa com as lideranças da igreja, com pessoas significativas dentro da igreja, pessoas que têm desenvolvido um ministério interessante aqui. Mas eu sempre começo com uma pergunta, que é como foi a sua conversão? E há muitas pessoas dessas que hoje estão aqui doando o seu tempo, doando o seu talento, colocando o seu dom em exercício no reino. Muitas dessas pessoas contam que a sua conversão, a sua chegada a Cristo, ao reino dos céus, se dá
Porque a pessoa estava enfrentando problemas. Não há mal nenhum nisso. A questão que Jesus coloca não é o pelo qual nós nos achegamos, mas pelo qual nós permanecemos com Ele. O texto continua no versículo 28, e diz que mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus leva Pedro, Tiago e João e sobe o monte para orar. Essa não é a primeira vez que Jesus sai para orar, essa não é a primeira vez que Jesus leva alguns dos seus apóstolos para orar com ele, e também não é a última. Mas nessa vez acontece algo bastante peculiar. Enquanto orava, continua o texto, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Jesus aqui passa pelo que o texto chama, inclusive é o título dessa perícope, é o título desse trechinho, Jesus passa por uma transfiguração. O que é isso? Jesus ali recebe o que seria a glória do corpo. O corpo passa a ser como um corpo glorificado. Se você voltar lá nas Escrituras, você vai ver que isso não é a primeira vez que acontece. Quando nós vamos olhar o texto de Abraão, Abraão também fica brilhoso, Moisés também ficava brilhoso quando estava na presença do Senhor. Então esse brilho naturalmente surge daqueles que se conectam com Deus. As três testemunhas, Pedro, Tiago e João, que estavam ali junto, veem isso, veem que a aparência de Jesus muda, suas vestes mudam, ele passa a vestir como se fossem roupas de luz. E de repente, dois homens aparecem ali e começam a falar com Jesus, começam a falar com ele. Eram Moisés e Elias, e estavam cercados por um brilho celestial. O brilho tal qual o de Jesus. Estavam ali em um corpo glorificado. Eu já vou falar sobre isso. Eles falavam a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, Jesus ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros, o mesmo Pedro que agora há pouco tinha dito que Jesus era o Messias, o mesmo Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e que os dois homens estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro não sabia o que estava falando. E continua o texto dizendo que ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Esse é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Essa voz é a mesma voz que estava presente lá no batismo de Jesus. Você lembra, Jesus ao ser batizado, uma voz do céu, o Espírito Santo desce como pomba, e uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu me complazo. Esse é o meu filho amado, em quem eu sinto alegria, em quem eu sinto prazer. Essas são palavras do próprio Deus falando ali de Jesus. E os dois homens, então, desaparecem. Mas, olhando para esse texto, algumas perguntas me surgem, com as quais eu queria que você pensasse comigo hoje. A primeira é que Pedro, Tiago e João conheciam Jesus como os outros conheciam. Conheciam Jesus como um bom professor, como um bom rabino, como alguém que tinha uma visão um tanto quanto diferenciada do mundo, alguém que tinha talvez um ar de paz, um ar de tranquilidade, alguém que seria interessante caminhar junto, um homem especial. Um homem que era alguém um pouquinho diferenciado, mas não deixava de ser um homem. Até esse momento, Pedro, Tiago e João viam Jesus como homem. Ainda não tinham conhecido o lado 100% Deus de Jesus. Era um homem diferente, era um homem interessante, era alguém que dava vontade de andar ao lado, tanto é que eles assim o fazem, mas era tão somente um homem. É a partir daqui
que eles reconhecem a natureza divina de Jesus. Aí você talvez diga assim, mas Pedro já não tinha dito que ele era o Messias? Sim, né, de que Jesus era o Messias, mas aqui ele tem a visão disso acontecer. E aí surgem também dois outros homens. Surge Moisés e surge Elias. E veja que o texto, obviamente, ele é escrito posteriormente, mas a gente já vê pela própria fala de Pedro que naquele instante eles já sabiam que ali era Moisés e era Elias. Moisés morre e a gente não sabe onde ele foi sepultado. Isso você pode conferir em Deuteronômio 34. A gente não sabe onde está o corpo de Moisés. Né? Tem aquela cena, eles chegam próximo à terra prometida, Josué vai, Moisés fica para trás e morre, e nós não sabemos onde ele está. Ok. E Elias é o profeta que não morreu. Elias está caminhando, tem uma ilustração que eu acho maravilhosa com relação a Elias. Elias estava caminhando, conversando com Deus, de repente, fim do dia, todo fim do dia, Elias voltava para casa, depois da sua conversa com Deus. Um dia, Deus falou assim, olha, nós já estamos mais próximos da minha casa do que da sua, você não quer ir comigo? E aí vão para a casa de Deus. Né? Elias tem toda a cena da carruagem que desce, ele sobe aos céus, tal. Mas Elias é o homem que não morreu, ele passa pela morte. Né? Então, Elias representa exatamente isso, ele é arrebatado, e você pode ver isso em 2 Crônicas 2. Mas a representação de Moisés e de Elias, a presença de Moisés e de Elias, e os dois aparecerem ali e depois desaparecerem para a permanência de Jesus, isso tem um grandioso significado também. Moisés representa toda a construção da vitória do homem. Toda a tentativa do homem de vencer a si mesmo, de vencer pelos próprios meios, de lutar essa vida e se apresentar diante de Deus como o grande vitorioso que venceu pelos próprios méritos, está representado em Moisés. Não que Moisés tenha conseguido isso, mas é Moisés que mostra que isso é impossível através do estabelecimento da lei. A lei já existe desde sempre. Desde sempre está no nosso coração que nós temos determinadas regras a serem seguidas. Vou te mostrar isso rapidamente. Quer ver? Se você vai olhar os 10 mandamentos surgem com Moisés, enquanto o povo caminhava no deserto. E um dos 10 mandamentos é não matar. Se não matar só está lá na história de Moisés, quando Caim mata seu irmão Abel, por que isso era errado? Por que o fato de Caim ter matado Abel poderia ser considerado um pecado? Deus ainda não tinha aparecido para dizer não matar, ou não mate? E aí? Deus não precisava aparecer para dizer isso? Deus já havia se mostrado a Adão, a Eva, a Caim e a Abel, inclusive para não aceitar a oferta de Caim, mas Deus já havia aparecido e já havia colocado no nosso coração e no coração deles o que é certo e o que é errado. Eu sei que você que está me assistindo, você é um homem de bem, uma mulher de bem. Você não faz o que é errado porque você sabe que é errado. Não precisa nem ter o peso da lei para isso. O que Moisés faz é sistematizar, estabelecer a lei, botar no papel algo que já estava no coração da humanidade. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente caminha tentando acertar. Mas aí vem as palavras de Jesus, por isso que eu li antes do monte, dizendo que quando nós olhamos para a nossa própria vida, quando nós olhamos para os nossos próprios méritos, quando nós olhamos para os nossos próprios desejos, nós não conseguimos vencer. E Moisés, ao trazer a lei, Moisés, ao representar ali a lei, ao estar diante de Jesus, no instante do Monte da Transfiguração, Moisés está ali representando de que
O homem não consegue, pelos seus próprios meios, alcançar o grande desejo de vencer a morte, alcançar o grande desejo de obter a salvação. Nós não conseguimos pelos nossos próprios meios, porque a lei é crucial. Se há qualquer transgressão, você já a descumpriu. Evidentemente, a lei chega, se você for olhar lá Deuteronômio, Levítico, a lei chega a pontos bastante interessantes. Por exemplo, o meu casaco é muito bonito, né? Você gostou do meu casaco? Meu casaco é muito bonito, legal? Tá parecendo bem? Pois é, esse meu casaco, ele é pecaminoso. Ele diz que ele é composto por algodão e viscose. E o judeu não mistura tipos de fios diferentes. Então, como o forro dele não é do mesmo tecido daqui de fora, ele está misturando fios. Então, esse casaco não poderia ser usado. Você consegue ver como é a lei? Consegue ver o peso todo da lei? É Moisés que representa isso. É o padrão de vestimenta, é o padrão de alimentação, é o padrão de comportamento. São esses anseios que são os anseios que Jesus coloca lá anteriormente no texto, como nós vimos no versículo 23. São esses padrões que Jesus vai dizer: ei, mais importante do que isso, ou mais importante do que dar o dízimo do cominho e da hortelã, é olhar para o nosso irmão. É esse padrão que Moisés representa, e é um padrão inalcançável. Não há um só de nós que consigamos atingir esse patamar. Mas Jesus aí então, posteriormente, vem para cumprir e cumpre completamente a lei. Mas tem um outro personagem ali também. Elias também está ali. Moisés é a representação máxima da lei, mas Elias é a representação máxima do profeta que não morreu. E mais do que o profeta que não morreu, da profecia que não morreu. A profecia não morrer significa que ela irá se cumprir. Muitas profecias bíblicas já morreram, no sentido de que já se cumpriram. Muitas profecias bíblicas já aconteceram e por isso, inclusive, nós reconhecemos que Jesus é o Messias. Tem, por exemplo, a profecia sobre Belém, dizendo que dela sairá o Salvador. Pronto, essa profecia já existe, é um reconhecimento de quem Jesus é, de onde ele nasceu, mas já acabou. Jesus já nasceu em Belém, né? Então essa profecia já se cumpriu. Mas Elias representa a profecia, ou as profecias que ainda estão vivas. As profecias de que Deus ama o mundo e que amará o mundo a ponto de enviar seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. E dentro de tantas outras profecias, a de que Jesus vem para cumprir essa função de Messias. Função essa que Pedro tinha declarado um pouquinho antes. Declaração essa de Pedro, de que ele é o Elias, o Filho do Deus vivo, fundamento sobre o qual Jesus funda a sua igreja, a igreja cristã. Quando Jesus funda sobre essa declaração, ele funda a igreja sobre a fala de Pedro, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Lucas deixa bem claro que a conversa que Elias e Moisés tiveram com Jesus era uma conversa a respeito dos dias que Jesus iria passar. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então aqui é Moisés dizendo: eu represento a lei e trago sobre mim o peso da lei. Trago sobre mim o peso da condenação. Eu apresento e mostro de modo claro, através da lei, de que não é possível alcançar a salvação por si só. E Elias então diz, ao mesmo tempo,
eu trago aqui o peso da profecia. Eu trago aqui a demonstração de que Deus não vai deixar a humanidade sucumbir sem dar uma oportunidade. Então é Moisés trazendo a representação da condenação, e Elias trazendo a representação da possibilidade de salvação. E aí uma nuvem baixa, e essa condenação e essa possibilidade de salvação se unem na figura da terceira pessoa que estava ali. Eles apresentam ali para Jesus o grande plano de salvação, ou eles demonstram ali que Jesus é a realização desse grande plano de salvação. Algumas perguntas cabem aqui. Que é o norteador da nossa conversa hoje. Então você já entendeu a cena, você já entendeu o que cada elemento ali representa, você já entendeu qual é o contexto em que Jesus estava com os seus discípulos mais achegados, Pedro, Tiago e João, para entender o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Jesus os leva como testemunhas. Eles chegam a adormecer, porque Jesus tinha uma constante rotina de oração e provavelmente orou durante algumas horas antes disso acontecer. Mas, então, quando há a transfiguração, e antes dos dois aparecerem, quando há a alteração do estado de Jesus, de um homem comum para um ser de luz, de um corpo físico para um corpo glorificado, ali eles acordam e então eles testemunham que aquelas palavras bonitas ditas por Pedro, mais do que bonitas, eram verdadeiras. E ali eles passam então a conhecer Jesus em sua plenitude. Ali eles passam a conhecer Jesus em uma esfera ainda mais profunda, em uma esfera que um ser humano não conhece outro ser humano. É Jesus em espírito, vivo ali se representando e se apresentando também. É justamente nessa imagem nessa imagem dos três ali presentes, que os três apóstolos olham e compreendem que Jesus é o ponto máximo do cumprimento das profecias e é o cumpridor e, portanto, e a partir dele, o liberador de toda a lei, transformando a lei em dois mandamentos preciosos. Palavras do próprio Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque ele já tinha dito que quem amar a si mesmo a ponto de cuidar da própria vida vai perdê-la, mas quem amar o próximo como se amasse a própria vida, esse sim a ganhará. A grande pergunta hoje é: qual é o seu objetivo ao chegar próximo a Deus? E talvez você diga assim: não, mas eu estou enfrentando uma série de problemas e estamos em um tempo em que os problemas afloraram. Ok, não há mal nenhum nisso. Mas o que te faz permanecer próximo a Deus? O quanto de Deus você quer conhecer? O quanto de Deus você quer buscar? O quanto de Deus você quer conhecer a ponto de cumprir a própria vontade de Deus? Quando nós nos achegamos a Deus para a resolução de um problema, muitas vezes podemos conseguir essa resposta e maravilhoso se isso acontecer. Mas e aí? Uma vez resolvido o problema, o que vai acontecer? Tem um outro trechinho da história de Jesus, que ele caminhava e na época a lepra não tinha cura, hoje tem, mas na época a lepra não tinha cura. Portanto, as pessoas leprosas, e lepra é uma doença que tem um alto contágio. Hoje, estamos em tempo em que todo mundo está entendendo o que é alto contágio. É muito fácil pessoas contaminadas por lepra, sem tratamento, contaminarem outras. Isso permaneceu até muito pouco tempo atrás. Até o Dr. Hans, por isso hoje nós chamamos de hanseníase, até o Dr. Hans conseguir a cura da lepra.
Então, a lepra é altamente contagiosa, contamina a água, contamina facilmente os ambientes urbanos, por isso os leprosos eram levados para longe. E eram degradados, eram colocados para fora das cidades. Caminhavam com placas, gritavam nas ruas, gritavam nas estradas, leprosos, leprosos, para que as pessoas não se aproximassem. Se um leproso tocava em um material de cozinha ou num prato, isso era jogado fora, né? Então, os leprosos tinham uma vida um tanto quanto distinta. E aí, lógico, acabavam se aglomerando. Então, conta a história de Jesus que 10 leprosos estavam caminhando e Jesus se aproxima e os cura. Cura esses 10. Dos 10, apenas um volta para agradecer. Apenas um continua a sua caminhada próximo a Jesus. Eles já estavam curados. Eles já não precisavam mais viver em isolamento, eles poderiam se aproximar e agradecer. Mas só um deles fez isso. E aí, como pastor, é minha obrigação dar ferramentas e possibilidades para que você cumpra a vontade de Deus na sua vida. Jesus deixa muito claro que para ganharmos a vida eterna, e o meu grande desejo é que todos nós alcancemos, é que nós entreguemos a nossa vida por uma causa. Mas não qualquer causa, a causa que Deus separou para cada um de nós enfrentar. É o que literalmente Cristo diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus interesses e esteja pronto para abrir mão deles ou para morrer por eles a cada dia, como eu vou morrer. Esteja pronto para dedicar a sua vida plenamente a uma determinada área, a um determinado ministério, ou talvez auxiliando mais de um ministério. Mas como saber o que fazer, como buscar essa resposta? Essa resposta já está clara. Deus já falou tudo o que precisava nos falar nesse ponto através da sua palavra. O que um pastor faz não é trazer novas revelações, mas é trazer o texto do dia a dia, o texto escrito, para o nosso dia a dia. Nós chamamos isso de subsunção. Olha que palavra bonita. É pegar o texto e dizer: você está vendo esse princípio? Você aplica na sua vida dessa forma. Você está vendo esse princípio? Você aplica na sua dor dessa forma. Você está vendo esse desafio? Você vence o seu desafio através desse exemplo, através dessa forma. O que os pastores fazem no seu dia a dia é transformar ou caminhar contigo de tal modo que essas palavras escritas aqui na Bíblia façam sentido no seu coração, façam sentido na sua vida diária. E é justamente por isso que a gente te convida a cada dia ter intimidade com Deus, ouvir Deus falar, caminhar com Deus, ler a palavra para conhecê-la, para não ser enganado, para não ser levado a fazer o que Deus não quer, para você ter a plena consciência de quem Deus é e reconhecer ali quando é a possibilidade e o chamado de Deus sobre a sua vida. Só que só tem um jeito de conhecer as Escrituras, é estudando. Só tem um jeito de conhecer a palavra, é lendo. Por isso, inclusive, queria fazer um convite, aproveitar o momento para fazer um convite. A nossa igreja tem uma plataforma, inclusive você que está fora de Curitiba pode se usufruir disso. Nós temos uma plataforma de ensino. Nós temos hoje 8 turmas, algumas turmas já estão caminhando, outras você pode começar a sua caminhada hoje mesmo. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail alunoibbr@gmail.com. Eu vou direcionar você para uma das turmas, mas é conhecendo a palavra, é conhecendo a Deus, é conhecendo a teologia que você vai aumentar a sua intimidade com Deus e caminhar de modo muito mais adequado com Deus. Você não vai precisar mais que alguém,
vai ser natural a sua caminhada, e aí você não vai precisar mais depender de alguém para te explicar um texto, depender de alguém para orar por você, depender de alguém. Você vai receber autonomia, você vai passar de alguém que recebe para alguém que dá, você vai passar de alguém que fica pedindo oração. Não há problema nenhum pedir oração, eu mesmo peço oração por N motivos, mas você vai ser alguém que, além de pedir oração, você vai ter o ímpeto de orar, você vai ser alguém que vai ter capacidade de orar. Estou te convidando para você ter um relacionamento mais íntimo, mais presente com Deus. Deus é impossível de ser imaginado, Deus é impossível de ser compreendido na sua totalidade, mas Deus se revelou através da sua palavra, através das Escrituras. Deus se revelou e tudo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus, aqui está gravado. Deus se mostra através das Escrituras, Ele não se limita ao que a Bíblia diz. Deus pode infinitamente mais, mas Deus escrito nas Escrituras e de modo tão bem arquitetado, de modo tão bem escrito, tão bem estudado, Deus se mostra ainda hoje a nós. É muito legal, eu me sinto engrandecido, eu me sinto realizado quando numa das aulas eu estou conversando com os alunos e de vez em quando um aluno fala assim: "Ah, mas é por isso que..." E aí ele traz um versículo que não tinha nada a ver a princípio com aquilo que a gente estava estudando. Mas aí a gente está estudando sobre um determinado tema, ele fala assim: "Ah, mas então é por isso, essa então é a resposta daquele versículo tal, ou essa é a pergunta que o versículo tal vai responder?" Porque ele tinha intimidade e ali aquele texto passou a ser vivo na vida dele. Meu irmão, Cristo morre na cruz, cumprindo a vontade de Deus. Uma morte que é preciso haver uma transfiguração, aparecer Moisés e Elias em um corpo glorificado diante de Jesus para dizer: aqui está a lei que você precisa cumprir e aqui estão as promessas, aqui está a profecia de que você é o escolhido para fazê-lo. Jesus aparece para tudo isso para que você conquiste liberdade, para que você seja um cidadão livre, um cidadão dos céus. Não esteja mais amarrado na ciranda que é o pecado, nesse dia a dia que é o pecado do qual a gente não consegue sair por si só. É por esse tipo de gente que Jesus morre e não há problema nenhum nos achegarmos assim a Deus. Nós nos apresentamos assim, mas Cristo vem, cumpre a palavra, faz-nos livres, para que aí nós então passemos a ser agentes abençoadores. Por isso, eu quero te convidar a você sair da dependência de que você só vai conseguir se alguém orar por você, você só vai conseguir se alguém fizer por você, você só vai ser abençoado se alguém ungir você. Eu quero que você passe a um nível mais profundo. Deixe de receber e passe a dar. Deixe de receber e passe a ser um agente multiplicador da ação de Deus. E aí sim, então você terá plena liberdade, porque então a sua vida não pertencerá mais a você, mas ela pertencerá plenamente a Cristo. Paulo se coloca como soldado e bom combatente de Cristo por isso. Ele deixa de lado uma série de benefícios que ele tinha, uma série de posições grandiosas que ele tinha. E ele passa, então, a ser apóstolo. E aí é muito interessante, porque nas primeiras apresentações, Paulo se coloca como Paulo, apóstolo de Cristo. Daqui a pouco, ele já vai escrevendo: eu sou Paulo, cujo entre os apóstolos eu sou o menor. E ele termina o seu tempo dizendo: eu sou Paulo, servo de Cristo. À medida que Paulo vai caminhando, muitas vezes ele perdeu a liberdade do corpo. Mas a cada instante ele recebia mais e mais liberdade em Cristo, porque em cada instante ele conhecia ainda mais
ao Deus que havia enviado Cristo, a Cristo e às Escrituras, dessa vez de modo vivo. Estudar a Bíblia não é algo que vai esfriar a sua fé. Pelo contrário, vai refinar a sua fé, deixar de lado um monte de crendices, deixar de lado um monte de pressupostos que não estão na Bíblia, que fazem a gente ter uma imagem errada de quem é Deus, de quem é o pastor, de quem é a igreja, de qual é o seu papel no reino. Vai deixar esse monte de ideias errôneas de lado e vai nos levar a um lugar de intimidade, um lugar muito mais próximo de Deus. Deus vai falar com você no instante em que você sentar para ler a Bíblia. E talvez você diga assim, mas eu leio e não entendo. Pois é. Nós lemos com você e vamos explicando para você. Eu quero te convidar a fazer uma caminhada ainda mais profunda. Vem estudar a Bíblia com a gente, vem estudar o que Deus tem feito na vida de pessoas com a gente. Entre em contato para você conhecer as nossas turmas de EBD, as que ainda têm turmas abertas, algumas você vai conhecer, mas ainda não tem novas turmas acontecendo, mas logo, logo a gente abre novas turmas. Mas busque a Deus também através da educação cristã. Você só tem a ganhar com isso. Você vai acessar, vai levar a sua vida a um nível ainda mais precioso. Não deixe esse convite de lado. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que nos acompanha hoje. Nós vimos hoje uma das cenas mais lindas do sobrenatural. O Senhor lembrando a nós de que a lei vem para nos condenar, mas que o Senhor também levantou profetas que mantiveram a esperança viva até o momento de apresentar Cristo Jesus ao ponto alto da criação e o ponto alto do grande plano de salvação para com a humanidade. Obrigado porque a lei existiu para nos mostrar que por nós mesmos nós não vencemos. Mas obrigado porque Cristo morreu na cruz pela nossa salvação. Que o nosso coração esteja cheio de vontade de te buscar, que o nosso coração esteja cheio de desejo de conhecer ainda mais a Cristo, quem Cristo efetivamente é. Que nós sejamos desafiados a deixar de lado qualquer crendice, que nós sejamos desafiados a deixar de lado os pressupostos de que achamos que Jesus é isso e Jesus é aquilo, quando a tua palavra não diz. Que nós tenhamos o desejo de te conhecer ainda mais, que nós tenhamos o desejo de buscar ainda mais a tua palavra, de conhecer ainda mais intimamente quem o Senhor é. Que nós possamos ter a vontade de aprofundar os nossos estudos com relação à sua palavra, com relação a uma boa teologia, com relação à nossa identidade dentro do reino. E que nós, dentro dessa caminhada, a nossa fé seja depurada e nós te servamos com ainda mais qualidade. É o que eu te peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Coloco também diante do Senhor cada um dos grandes professores que esta igreja tem. O seminarista Rude, o seminarista Tiago, o pastor Borelli, o Jorge Cury, o Jaime Endres, a Lilian Endres, o Maurício Almeida, o Fabiano Lopes, tantas outras turmas, a Anne com a sua turma de intercessão, tantas outras turmas que têm se achegado ao Senhor, pessoas que têm conhecido o Senhor. Coloco diante do Senhor também o Paulo Tsuka, que tem auxiliado o pastor Borelli. Tantas pessoas que têm se achegado ao Senhor, colocando-se como professores. Dá a eles o correto falar, dá a eles a unção de ensino, que eles possam ser carregados da paixão de te apresentar ao povo. E tira do coração do povo o medo. Cristo nos fez livres e que nós sejamos desafiados a te buscar ainda mais. Tira do nosso coração qualquer incredulidade, tira do nosso coração o medo de voltar a estudar, tira do nosso coração a arrogância de dizer eu não preciso.
O Senhor sabe o quanto eu me dedico nas Escrituras, estudando, e cada dia eu me surpreendo dizendo, poxa, eu nunca tinha visto isso, ou eu nunca tinha visto isso dessa forma. Que nós possamos ser desafiados a te conhecer a cada dia mais. Agradeço e abençoo a casa de cada um. Te agradeço pela oportunidade de entrar na casa de cada um. Que esse lugar seja um lugar de paz, que esse lugar seja um lugar de acolhimento, que esse lugar seja um lugar que, assim como lá no monte, as pessoas olhem e vejam ali um Cristo que brilha, um Cristo que se apresenta de vestes brancas, e que eles possam ter o mesmo desejo que Pedro teve, de estar ali para sempre. Mas assim como os apóstolos e Cristo não ficou lá no alto do monte para sempre, que eles possam também ser desafiados a, já que estão em um ambiente de paz, propagar essa paz aos seus vizinhos, aos seus amigos e aos seus familiares. É o que eu peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, você foi desafiado hoje a buscar Deus em uma esfera ainda mais profunda, a buscar conhecer ainda mais as Escrituras, a buscar conhecer ainda mais de teologia, de vida prática. As nossas turmas são extremamente dinâmicas, são voltadas para o dia a dia, são voltadas para conhecer a Cristo, mas também a entender como isso se aplica na nossa vida. Nós estamos te dando as ferramentas para que você estabeleça um relacionamento ainda mais profundo com Deus. A oportunidade está sendo dada. Eu tenho certeza de que você vai aceitar o meu convite. Por isso, entre em contato comigo através do e-mail e nós vamos caminhar ainda mais próximos para você conhecer ainda mais a Deus. Eu encerro hoje, o culto de hoje por aqui, pedindo que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Então, estenda sua mão para cá para nós encerrarmos com a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, dando a você coragem, dando a você força para enfrentar cada um dos desafios e te impulsionando a alcançar a Deus de um modo ainda mais excelente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.